Abra sua Bíblia, a princípio, no livro de Mateus, Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 22, por gentileza. Nós vamos ver dois versos desse capítulo, e depois vamos visitar outras passagens, diferente de outros momentos, em que geralmente eu escolho um texto e faço exposição de um texto e tiro lições de um texto, né? Hoje nós vamos trilhar por um tema e a partir desse tema vamos visitar alguns textos. Como nós estamos aí falando sobre oração e Deus quer reforçar bastante a importância da nossa igreja continuar orando, porque, como já foi dito aqui, e é importante reforçar, a nossa igreja é uma igreja que gosta de falar com Deus, que gosta de se relacionar com Deus através da oração. Por isso que o tema da mensagem nessa manhã é como desenvolver uma vida de oração. Então é uma pergunta e eu quero apresentar um caminho, mas poderia, e tem outros caminhos também, de se desenvolver uma vida de oração. Mas também poderia trazer como tema como desenvolver um relacionamento com Deus. Porque para se desenvolver um relacionamento com Deus, se trilha por uma vida de oração. Não há possibilidade de se desenvolver um relacionamento com Deus, pelo menos entendo eu. Não vejo possibilidade de se desenvolver um relacionamento com Deus que não passe pela oração e pelas escrituras, pela meditação na palavra, pela leitura da palavra. Então, a gente fala tanto sobre oração e talvez você possa estar se perguntando assim, mas pastor, como desenvolver então uma vida de oração? Qual é o caminho a percorrer? Quais são aí as orientações? Qual é a dica? Qual o segredo? Não tem segredo, porque está aqui na Bíblia. Mas me permita, à luz das Escrituras, lhe dar algumas orientações, trazer algumas dicas nessa manhã. Veja lá, Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 36 e 37. Jesus está sendo indagado aí pelos fariseus e há uma pergunta no verso 36. Diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração nesse instante. Olhando para esse texto, e não apenas para esse, mas outros textos que também estão presentes nas Escrituras Sagradas, fica claro que a prioridade de cada crente é buscar a Deus e amá-lo com todo o seu coração. Isso envolve relacionamento. Então, aquele que ama a Deus busca se relacionar com Ele. E esse relacionamento, como já disse há pouco, envolve oração. E quero lhe dizer que a oração não é um instrumento através do qual podemos obter coisas de Deus. Mas, se olharmos a oração como instrumento, é um instrumento pelo qual ele age em nós e através de nós para o seu deleite e para o nosso deleite. Então, é uma via de mão dupla, porque nesse relacionamento, tanto ao deleite de Deus,
quanto ao deleite nosso. Também, se há um segredo da oração, ou um dos segredos, está que nós nos ajustamos aos propósitos de Deus, ao invés de Ele ter que se ajustar aos nossos propósitos. O segredo da oração está em nós nos ajustarmos aos propósitos de Deus, ao invés de buscar que Ele se ajuste aos nossos propósitos. Chegamos à seguinte conclusão: se nossa vida de oração ela é inconsistente e fraca, assim será o nosso relacionamento com Deus. Será um relacionamento inconsistente e fraco. Então, se desejamos desenvolver uma vida de oração, nós precisamos então seguir alguns passos ou trilhar por alguns fundamentos que eu diria que são básicos na nossa vida. E gostaria de apresentá-los, então, a partir de alguns textos. Como eu disse, a mensagem, o sermão de hoje, classificaria como um sermão temático. A primeira lição está lá em Mateus capítulo 6, verso 5. Depois deixe aberto aí, porque nós vamos ler o verso 6, que eu encontro a segunda lição. Veja aí, por gentileza. Mateus capítulo 6, verso 5. É justamente ali, Mateus, do capítulo 5 até o 7, é o Sermão da Montanha, né? E Jesus traz vários ensinamentos, começando pelas bem-aventuranças. E dentre vários temas abordados por Jesus, está também o tema que fala sobre oração. E diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Olhando para esse texto e tendo em mente todo o contexto, a primeira lição que eu destaco aqui é que precisamos ver o tempo de oração como um relacionamento com Deus e não como um dever ou como um mero dever, como um simples dever. Por que isso? Porque Jesus, quando vai se dirigir àquelas pessoas que estão querendo saber sobre oração, é muito interessante que ele vai ter que desconstruir aquilo a qual os seus ouvintes haviam aprendido. Para um judeu, haviam 3 práticas que classificavam, irmã Laudelina, a uma pessoa piedosa. Tanto é que, se a gente for ver os versos anteriores, isso vai estar presente lá. Era a prática do jejum, a prática da esmola e a prática da oração. Então, eram práticas que caracterizavam uma vida piedosa. E aí Jesus vai falar o seguinte: olha, vocês não devem fazer como os hipócritas. Vocês não devem fazer como os escribas e fariseus quando vocês forem jejuar. Vocês não devem fazer como os escribas e fariseus quando vocês forem doar, dar uma esmola a alguém. Vocês não devem fazer como os escribas e fariseus quando vocês forem orar. Então, primeiro Jesus vai dizer o que não deve ser feito, o modelo a não ser seguido. O modelo a não ser seguido são os deles, escribas e fariseus. São justamente esses modelos que vocês aprenderam. Porque na oração, aqueles homens gastavam muito tempo
em orações regulares, em praças públicas, mas com o intuito de aparecer, de se acharem mais piedosos, mais espirituais do que os outros, mas não tinha nada de relacionamento com Deus. Não apresentava nada de intimidade com Deus. Era algo apenas exterior, algo apenas para as pessoas verem. Longe de desenvolver um relacionamento real e pessoal com Deus. Na verdade, para aqueles homens, a oração era um mero ritual. Se tornou algo que trilhava pelo caminho do ritualismo. E não era isso que Jesus desejava. O desejo dele não apenas foi, mas continua sendo. O desejo de Jesus é desenvolver um relacionamento real e pessoal com você. Desenvolver um relacionamento real e pessoal comigo. Até porque foi feita uma convocação aqui para que pessoas possam se apresentar para trabalhar na seara do Senhor, né? Na última estrofe do hino, e como precisamos, e essa é uma demanda antiga, né? Jesus havia dito, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, até porque só é possível fazer alguma coisa quando estamos ligados a um relacionamento real e pessoal com Jesus. Jesus afirmou que não podemos fazer nada a menos com Ele. E aí, queridos, talvez a improdutividade é resultado da ausência de relacionamento nosso com Ele. Sabia? Por que a gente não está produzindo frutos? Porque a gente não está ligado à videira. Mas onde a gente encontra, talvez, evidências, ou onde a gente encontra um texto que possa dar base para que isso que você está dizendo, pastor? João capítulo 15, verso 5. Veja lá. Por favor. João capítulo 15, verso 5. E quem sabe, a partir do próximo domingo, a gente não lança uma série de mensagens falando sobre produzindo frutos. Será que o Senhor precisa lhe cortar para produzir frutos? Mas vamos lá. Vamos ver apenas esse verso. João capítulo 15, verso 5. Olha o que diz. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê, irmãos? Muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Por isso que só podemos manter um relacionamento se investirmos tempo em oração. Por isso que eu faço questão de iniciar a primeira dica aí, a como desenvolver uma vida de oração. Eu entendo que é preciso ter o tempo de oração diária como um relacionamento com Deus, não como um dever, não trilhando pelo caminho do ritual, não como um rito religioso ou como uma experiência legalista, que era isso que aqueles escribas e fariseus faziam. E era isso que estava sendo denunciado, estava sendo condenado por Jesus. Jesus vai dizer, olha, vocês não devem fazer, não sejam como esses hipócritas, porque eles estão trilhando pelo caminho do rito religioso, eles estão trilhando pelo caminho do legalismo. E aí a minha pergunta é,
Você tem tido prazer em estar com Deus? Me veio à mente várias passagens do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, vocês bem sabem que a ideia da presença de Deus estava ou esteve um tempo na tenda da congregação ou no tabernáculo, e a partir de Salomão, quando se construiu o templo, a presença de Deus era simbolizada pelo templo. Então, por isso que os salmistas diziam, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Por isso que quando o povo ia ao templo, eles iam cantando, iam salmodiando, que eram cantos, porque havia alegria, havia prazer de estar na presença do Senhor, que era o símbolo do templo. Ou o Senhor era simbolizado pelo templo, né? O templo tinha essa simbologia. Aí eu poderia citar vários salmos, mas eu gostaria de pelo menos citar um, Salmo 89, verso 15. Veja o que diz lá. Salmo 89, verso 15. Pelo menos um. Dentre vários, e aí talvez alguns salmos já estão na sua mente já, né? Que retratem muito bem isso. Salmo 89, verso 15 diz assim: como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Como é feliz o povo que se chega a ti. Como é feliz o povo que anda na tua presença. Como é feliz o povo que se relaciona contigo. Como é feliz o povo que investe o tempo contigo. Muito mais do que um dever. Muito mais do que um rito religioso. Muito mais do que uma experiência legalista. Não! Não façam como os hipócritas. Não, não, não. Como é feliz estar na presença do Senhor. Como é bom. Mas, trilhando ainda nessa estrada de como desenvolver uma vida de oração, entendo que é preciso assumir um compromisso. Nós, eu e você, esse compromisso é pessoal, né? Devemos assumir um compromisso. O verso 6 de Mateus capítulo 6, Jesus continua dando orientação, né, aos seus ouvintes que querem aprender a orar. Estão lá desejosos. Ele já tem o modelo a não ser seguido, que são os dos escribas e fariseus. Eles deveriam abandonar tudo aquilo que eles haviam aprendido até então. E aí diz lá: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto. O teu pai que vem em secreto te recompensará. Entenda aqui que esse compromisso envolve parar. Talvez o maior obstáculo para a espiritualidade moderna ou pós-moderna, para esse desenvolvimento de relacionamento, seja esse corre-corre. Me permita usar a expressão do Mateus, seja esse vucu-vucu. É um vucu-vucu danado. É uma correria muito grande. É esse passo muito frenético da sociedade. Às vezes, só oramos nas refeições, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. E cai dentro. Na igreja, e
A desculpa que temos, e temos uma boa desculpa, é que o dia é muito corrido. Não queremos investir um breve minuto, um tempo significativo com Deus. Porque nossa vida está cheia de compromissos. Todos nós realmente temos muitos compromissos. E todos eles acredito que são importantes. Eu não sei os irmãos, mas talvez uns mais sistematizados, outros menos. Eu sou da época ainda da agenda anotada. Não que eu não tenha a minha agenda lá no celular, mas aí eu costumo alistar as atividades que eu gostaria de realizar ao longo do dia. Geralmente acordo bem cedo e listo lá. E tento, nem sempre consigo. A primeira coisa que eu tento fazer é devocional. Porque eu sei que se eu começar as minhas atividades sem a devocional, provavelmente quando chegar ao final do dia eu vou estar cansado, a minha mente já não vai estar já tão tranquila para absorver os ensinamentos e aquilo que Deus gostaria de falar comigo, e eu vou passar o dia sem investir um tempo significativo com o Senhor. E ainda mais, daquilo que eu listei, provavelmente eu não vou conseguir fazer tudo. E nem sempre acontece imprevisto, é porque não dou conta mesmo. Então, tudo ali que estava ali é importante. Por isso que esse compromisso, ele irá enfatizar que a oração é sua prioridade. E aí é questão de planejamento, seja sistematizado ou não, seja anotado ou não, seja de manhã, de tarde ou de noite, mas é um compromisso que você vai assumir. Assumir com Deus, assumir consigo mesmo, de parar. E aí você vai tomar alguns cuidados para poder realmente proteger esse compromisso e cumprir com esse compromisso. Para que você não caia ali na armadilha de falar, amanhã eu faço, deixa, sempre postergando. E aí passa a semana e eu não sei se você percebeu, mas é muito fácil passarmos 2, 3 dias, 4 dias sem fazermos aquela devocional que deveríamos. Por isso que eu digo que uma das estratégias que eu particularmente vejo, que é importante para a gente ler a Bíblia toda ao longo do ano, é a gente tentar antecipar algumas leituras. Porque tem dia que as coisas estão boas, a nossa mente está tranquila, o tempo está tranquilo, e aí nesse dia você avança, em vez de você ler 3 capítulos, leia 4, leia 5, leia 6, em vez de ler o dia 22, está tranquilo, leia o dia 23, leia o dia 24, porque para a gente antecipar a leitura, é um sacrifício. Mas para atrasar, passou 3 dias, 9 capítulos. Passou mais 2 dias, 9 com 6, 15 capítulos. Dependendo de onde você está, já é um livro, ou 2 livros já. Aí você faz o quê? Desanima. Já não vou conseguir, já estou muito atrasado. Aí desanima. Por isso que é preciso compromisso, irmãos. E olha, eu não quero cair nessa armadilha de valorar situações. Mas só quero trazer para você reflexões. Você não tem compromissos para estudar, para trabalhar, com outras coisas? Por que você não assume o compromisso também de desenvolver um relacionamento com Deus? Por que não? Por que não? E aí, algumas razões, ou 2 razões, para esse compromisso absoluto. Algumas pessoas falam assim, pastor, a minha vida está... E domingo passado eu falei sobre isso, né?
A minha vida está assim, está numa mornidão espiritual. Quero lhe dizer que todos os avivamentos ao longo da história, tanto registrado nas escrituras ou registrados na história da igreja cristã, começaram com oração e Bíblia. Todos os grandes avivamentos e despertamentos espirituais. Você olha lá para Neemias, quando ele começa lá, Neemias capítulo 8 e 9, começa a ler lá junto com Esdras a lei, e o povo começa a se quebrantar, a chorar, palavra e oração. Os grandes avivamentos na Inglaterra, John Wesley, oração e Bíblia. Todos os avivamentos. E também, queridos, há uma outra coisa que é muito importante. O inimigo de nossas almas há de fazer de tudo para que a gente não invista tempo orando. Eu me lembrei de uma obra, essa obra acho que eu já li umas 3 vezes. Ela é uma obra muito atual. O autor, ele é um autor muito conhecido, talvez, pelo filme, né, que surgiu a partir de uma de suas obras. Mas o filme está longe, muito longe da obra, né? O filme é um recortezinho, que são as Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Essa obra, a primeira edição dela foi escrita em 1942. Esse livro surgiu a primeira edição em português surgiu no Brasil em 2005. E é um livro muito atual, muito atual. E C.S. Lewis vai dizer que essa obra foi uma obra que mais exigiu dele, não apenas intelectualmente, mas espiritualmente. Sabe por quê? João Carlos e João Antônio. Porque ele teve que pensar como o diabo. Eu vi até essa obra, a Lívia e a Isabela falaram, eu vi essa obra lá na livraria lá, não sei se ela foi vendida. É Cartas de um Diabo ao Seu Jovem Aprendiz. É uma obra extraordinária. Boa de ler, os capítulos são curtos e muito atual. Cartas do Diabo ao Seu Jovem Aprendiz. E C.S. Lewis foi muito feliz. Eu não diria que ele foi inspirado, porque inspiração só nas escrituras. Mas que ele foi iluminado, ele foi. Por quê? O C.S. Lewis, ele teve que pensar como o diabo. O Fitafuso, que era o diabão, o diabo-chefe, ele vai dar orientações ao seu sobrinho, ao Vermíbile, para que o Vermíbile pudesse tentar, e ele chama a pessoa que é seguidor de Cristo de paciente, para que ele pudesse tentar o paciente a ter uma vida xoxa, uma vida que não agradasse a Deus. E aí ele usa de várias estratégias, mas essas estratégias não vão dando certo. Aí o Vermíbile chega lá, tio, isso aqui não deu certo. Aí o Fitafuso fala assim, não, você faz isso aqui. Ah, você faz isso aqui. Aí Deus, o Fitafuso se dirige a Deus como inimigo, mas com I maiúsculo. Aí ele fala, o inimigo é realmente, ele é demais, entre aspas. E aí um capítulo que eu me recordei, que o Fitafuso vai dizer o seguinte para o Vermíbile. É o seguinte, e aí é uma citação direta, eu vou ler aqui. Olha só o que o diabo-chefe vai dizer para o seu subordinado, que é o seu sobrinho, o Vermíbile, a orientação. A melhor coisa a fazer
se possível, é afastar completamente o paciente em questão, o paciente eu já disse que é o cristão, o paciente em questão da intenção de orar. A melhor coisa a fazer, se possível, é afastar completamente o paciente em questão da intenção de orar. A obra de C.S. Lewis, que foi escrita no século passado, ela é extremamente atual. Porque uma das estratégias do inimigo de nossas almas, e esse inimigo agora é com I, né, o inimigo, o I minúsculo, a armadilha de Satanás é manter os cristãos distraídos ou ocupados demais com coisas que eu diria que são coisas boas. Assim, nós não teremos tempo para o melhor. Às vezes, o inimigo de nossas almas vai tentar nos distrair ou nos ocupar, e preste atenção, com coisas boas, para que nós não venhamos a experimentar o melhor. O que é o melhor? O nosso relacionamento com Deus. Então, fique atento, porque sem oração não há relacionamento. Sem oração não há possibilidade de avivamento. Por isso que é preciso você assumir um compromisso. Esse compromisso que é pessoal e intransferível. Eu não posso assumir esse compromisso por você. Você não pode assumir esse compromisso por mim. O máximo que nós podemos fazer é tentar ajudar o outro. Tentarmos, talvez, falar assim, irmã Lígia, olha, a irmã me ajuda aí a me cobrar a minha vida de oração e eu vou ajudar a irmã cobrando também a vida de oração da irmã. É o máximo. Mas se não há deleite, se não há prazer, talvez aí isso trilhe pelo rito religioso e trilhe pelo caminho da experiência legalista. Mas também a outra razão, então a primeira é que todo avivamento começa com oração e retorno às escrituras. A outra razão é a nossa carne. A nossa natureza carnal, ela tende a resistir ao desenvolvimento de uma vida de oração. Você sabia disso? Veja lá, Mateus capítulo 26, até o texto que nós vamos trabalhar hoje, né? Texto da EBD. Mateus capítulo 26, verso 40 e 41. Jesus vivenciando um momento tão delicado e suplica aos seus discípulos que estejam orando com ele e por ele. Jesus sobe mais um pouquinho, né? Mas olha só o que acontece. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E olha, que isso não aconteceu apenas uma vez. Aconteceu 3 vezes. Jesus vivenciando aquele momento tão agonizante, e os discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João, os mais chegados,
não conseguiram vigiar nem uma hora. Esses versos que nós acabamos de ler mostram que a oração séria, em alguns momentos, irá se parecer mais com uma batalha espiritual do que com uma doce reflexão. Tem momentos que será uma grande batalha, uma batalha espiritual. Por isso que a gente precisa assumir um compromisso. Mas, trilhando já para o final, assuma um compromisso de investir um tempo, e esse tempo precisa ser significativo com Deus. E não tem um tempo específico. Ah, pastor, é 1 hora todo dia, 2 horas. Não tem, e eu não quero lhe dizer, porque cada um sabe. Mas eu acredito que você há de concordar comigo que 3, 4, 5 minutos de devocional diária, ou orar só nas refeições e na igreja, não é o suficiente para desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. Não é verdade? Eu acredito que você há de concordar comigo. Aquele que busca o Senhor e ama Ele de todo o coração, investe 3 minutos, 4 minutos do seu dia, do dia de 24 horas, e só ora na igreja e durante as refeições. Jesus, irmãos, investiu tempo a sós com Deus. Se a gente tem referencial de intimidade com o Pai, Jesus é o maior e melhor. Há duas, pelo menos, passagens, além do Getsemane, e eu não vou me alongar, porque a gente vai estudar isso na EBD, Lucas 6:2 e 9:18. Olha só, Jesus era um homem de oração, era um homem de intimidade com Deus. Mesmo diante de tantas coisas por fazer, olha o que diz lá em Lucas capítulo 6, verso 12 e 9:18. Diz assim. Duas passagens que mostram aí o quanto Jesus investia um tempo significativo com Deus. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando com Deus. Agora, Lucas 9:18. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Então Jesus, mesmo cercado muitas vezes pela multidão, mesmo sendo acompanhado pelos seus discípulos, ele investia um tempo significativo com Deus. Ele se retirava em alguns momentos para falar com Deus. Os discípulos de Jesus fizeram o pedido, ou um dos pedidos mais sábios, mais importantes a Jesus quando solicitaram lá em Lucas 11:1, Senhor, ensina-nos a orar. Talvez eu e você precisemos fazer isso. Senhor, ensina-nos a orar. E eu quero lhe dizer que, com respeito à oração, precisamos lembrar de uma grande verdade. Nós só aprendemos a orar orando. Só aprendemos a orar orando. E aí nós vamos desenvolvendo o nosso relacionamento com Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Um atleta de alto nível, ele não chega ao alto nível de um dia para o outro. Ele vai a cada dia mais trabalhando, treinando, buscando superar os seus limites
até se tornar um atleta de alto nível. Um homem ou uma mulher de oração, se a gente for trilhar por esse caminho da analogia, a cada dia ele vai desenvolvendo uma vida de oração, até se tornar um homem e uma mulher de oração. Um homem e uma mulher que assumiu um compromisso inegociável de investir um tempo significativo com Deus. E por último, e não menos importante, nesse compromisso com Deus, busque orar de forma que ninguém venha lhe interromper. Se você for ver lá, Mateus capítulo 6, verso 6, a primeira parte, a orientação de Jesus é clara. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. É muito interessante e eu gosto muito desse termo utilizado por Jesus aqui, do quarto, que é o tameion. O tameion era um depósito que geralmente ficavam nas casas ali da Palestina antiga, no subterrâneo, onde se guardavam as quinquilharias, aquelas coisas que não eram tão utilizadas no dia a dia. No tameion, era muito pouco frequentado. Então, ali, você tinha um cômodo da casa em que, diferentemente de outros lugares, você teria maior privacidade. Diferentemente dos outros cômodos da casa, dificilmente você seria interrompido ou interrompida. E ainda mais, fecha a porta. Esse texto é tão significativo que diz assim, olha, não é o Pai que ouve, mas é o Pai que vê. Porque a oração nem sempre está ligado a muito do que falo, mas é como eu me apresento com o meu coração. É esse Pai, que aí é o Abba Pai, que é o papai. E essa expressão Abba Pai, ela era dita por uma criança dentro do seu lar. É esse papai que, muito mais do que ouvir, ele vê. Ele vê o que passa do coração dos seus filhinhos. E é ali, no seu tameion, que você vai se derramar diante do Senhor. Mas para isso, irmãos, é preciso retirar tudo que possa vir a interromper esse seu momento com o Senhor. Imagine você ter uma audiência com o Senhor do Universo e estar distraído ou distraída com uma porção de coisas. Em alguns momentos, eu tenho me apercebido, eu não sei você, e aí é só uma observação, não é uma crítica, que os nossos smartphones, principalmente, eles são uma bênção. A gente tem o mundo em nossas mãos, como? Mas ao mesmo tempo, eu me apeguei algumas vezes no meu tameion, dividindo o meu tempo com Deus, com o meu smartphone, dividindo o meu tempo com Deus, a minha atenção com Deus, com a mensagem do WhatsApp. Talvez eu e você precisemos, no nosso tameion, desligar o nosso smartphone, desligar o nosso tablet, nosso iPad, o nosso computador. Porque ali no tameion é o lugar de você e Deus. E você permitir
que esse Pai, que muito mais do que ouve, ele quer ver o seu coração, ele quer sondar o seu coração. Mas para isso, é preciso você assumir um compromisso de buscar, reservar um tempo para orar e um lugar para orar. O seu tameion. Não necessariamente precise ser um quarto. Não necessariamente precise ser um cômodo da casa. Cada um tem o seu tameion. Daniel tinha o tameion dele. E ele não abria mão de estar ali diariamente, investindo tempo de relacionamento com o Senhor. Daniel se tornou um homem de oração. Aprendeu a orar, orando. Não abra mão de assumir um compromisso absoluto de oração ininterrupto, que ninguém venha lhe interromper com o Abba Pai. A pergunta: como desenvolver uma vida de oração? Bom, o caminho é preciso estar disposto ou disposta a entender que esse tempo de oração é um relacionamento e não um dever. É preciso ter um compromisso absoluto de investir esse tempo que deve ser consistente e significativo a sós com Deus, em oração, e aí eu vou dizer ininterrupta, mas no sentido de que ninguém venha lhe interromper. E, por último, você só aprende a orar orando. O meu desejo, a minha oração, é que nos tornemos homens e mulheres de oração, que venhamos a desenvolver um relacionamento real e pessoal com o Senhor, através da oração. Ou melhor, em fervente oração.